vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de respostas, uma quinta-feira que as bênçãos de Deus possam se materializar na sua vida, se materializar na sua família, na sua casa de forma gloriosa. Mais uma vez, nós estamos iniciando o dia apresentando a Deus, as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, te convidando para uma oração, para que Deus Ele tome a frente na nossa vida, na nossa casa, nos nossos caminhos. Prepare aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, ungida pelo poder de Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o livramento, chegará a cura, chegará a força, chegará a paz, chegará a libertação. Deixa aqui o seu nome para a oração, o nome de um familiar. Se inscreva no canal, porque só de estar inscrito você recebe uma cobertura de orações, uma vez que a gente ora todos os dias pelos inscritos no canal. Então, vamos juntos unir a nossa fé, independente de religião. Nosso Deus, ele é muito maior que placa, muito maior que religião, muito maior do que tudo isso. Ele morreu por pessoas, morreu por mim, morreu por você. E quando você se sujeita a Ele, quando você se rende a Ele, quando você se entrega a Ele, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Pode ter certeza disso. Então, se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mais uma vez nós estamos rendidos a Ti. Mais uma vez nós estamos aqui de mãos dadas com o Senhor, porque sabemos que sem a Tua presença nada podemos fazer. Porém, meu Deus, quantas pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, desesperançadas, quantas pessoas que estão hoje, agora, nesse momento, vivendo o avesso do que sonharam, do que imaginaram, do que esperaram. Pessoas que estão desenganadas pela medicina, e que nós temos a convicção que um toque do Teu poder cura essa pessoa. Pessoas que estão sofrendo com a depressão, desejo de suicídio, problemas familiares, vivendo uma confusão dentro da própria casa, o inferno dentro da própria casa. O lugar que era para ser de paz, de união, de alegria, se transformou num ringue de brigas, se transformou num antro de confusão. Mas nós sabemos que onde chega a Tua luz, as trevas são dissipadas. Então, nesse momento, meu Deus, faça com que a Tua luz penetre nessa casa, nessa família, nesses familiares. Eu ordeno agora que toda dor, toda doença, toda depressão, toda aflição, toda maldição seja quebrada. Eu determino agora todo o mal, em nome de Jesus, sai agora dessa casa, sai agora dessa vida. E que o Teu poder, meu Pai, se materialize na vida dessas pessoas de forma gloriosa. Que aconteça agora o milagre da cura,
O milagre da salvação, da restauração, da transformação, meu Senhor. Abençoa as famílias, as crianças. Abençoa esse dia, meu Pai, que seja uma quinta-feira de boas notícias, de portas abertas, de realizações, de vitórias, de milagres na vida dos que creem. Abençoa os inscritos no canal. Abençoa todos que deixaram aqui o nome, o pedido de oração. A água que essa pessoa preparou, que seja energizada pelo teu poder, consagrada pelo teu poder, e ao beberem dessa água, que recebam saúde física e espiritual. Pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí onde você está, você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Respire fundo aí, receba paz, beba da água crendo. Se tinha uma dor, procura, aperta, mexe, faz o que você não podia fazer. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Nós vamos deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para abençoar ainda mais a sua vida. Se você puder acompanhar, se você puder ficar um pouquinho mais, com certeza você será abençoado. Tá bom? Que a luz brilhe nos seus caminhos. Que a luz brilhe na sua vida. Bom dia. Deus abençoe. Resolve. Vamos falar com quem pode mudar toda e qualquer situação. Porque se você não falar com quem resolve, você vai ficar falando com Beltrano, com fulano, vai ficar falando com todo mundo, menos com quem resolve. E o contar o seu problema para alguém, o espalhar a sua dor, o seu sofrimento para alguém, não vai amenizar essa dor, não vai resolver o seu tormento. Mas quando você, como diz essa canção que foi baseada numa mensagem da Bíblia, quando você entra no seu quarto e você fica a sós com Deus, você chora, você se abre, você se derrama aos pés do Senhor Jesus, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai te socorrer, Ele vai te tirar dessa situação que você está vivendo. Então, preste atenção nessa letra. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Os obreiros podem sentar também. Sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a
sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Preste atenção. A doença que mais mata nos dias atuais é justamente a mágoa, o ressentimento. A pessoa que não consegue liberar o perdão para alguém que lhe causou um mal, para alguém que lhe machucou. E porque ela não consegue liberar esse perdão, ela retém. E o reter é você prender, é você segurar. E aquilo vai virando uma angústia, vai virando uma tristeza, uma infelicidade no teu peito, que alguns diagnósticos de câncer diz que ele se começou devido à mágoa. Que a pessoa vai retendo aquilo, ela vai guardando, ela vai segurando, ela vai prendendo aquele ressentimento. E a pessoa que fez mal a ela, na sua maioria, nem sabe que você está doente. A pessoa que lhe causou mal e provocou uma mágoa, um ressentimento em você, às vezes ela nem sabe que você está doente. Ela nem sabe que você está prendendo, que você está retendo essa tristeza, essa angústia. E é bem verdade que com essa infelicidade na alma, essa infelicidade dentro, por mais que você tente prosperar, ser feliz no amor, ser feliz em outras áreas da sua vida, nada lhe satisfaz. Nada vai conseguir trazer prazer, alegria a uma pessoa que está doente na alma. Enquanto você for vencido do coração para dentro, você será vencido do coração para fora. Enquanto você for vencido pelos seus próprios pensamentos, sentimentos, você não vai conseguir vencer do coração para fora. Você não vai conseguir vencer em nenhuma outra área da sua vida. Quantas pessoas que a raiz do problema ou o porquê de nada dar certo na vida dela, em alguns casos dá certo por uma época, por um tempo, depois volta a estaca zero, ela começa e não consegue concluir, não consegue terminar, é justamente pelo reflexo da sua vida espiritual doente. A Bíblia diz que, como na água o rosto corresponde ao rosto, ou seja, reflete, assim o coração do homem ao homem. E a grande isca do diabo, para semear a mágoa, para semear o ressentimento, para semear essa angústia, tem sido a ofensa. Você buzinou para alguém ali na rua, o sujeito te xingou, o sujeito, ele falou um palavrão, e você, na hora, ficou até irritado, angustiado na hora, porque não esperava uma reação dessa, mas você não guarda mágoa, ressentimento de alguém que você nem conhece. E o diabo não é burro. O diabo, ele vai contar com pessoas que estão ligadas à sua emoção, ao seu sentimento, para tentar lhe ferir, para tentar sugar suas forças. Aí o diabo vai usar a palavra da mãe, a ofensa da mãe para com o filho, a ofensa do filho para com a mãe, da esposa para o marido, a ofensa do marido para com a esposa, para tocar justamente na ferida que é o emocional, o sentimental. E a pessoa dizer: eu não esperava ouvir isso, nem do meu maior inimigo. Eu não esperava ouvir essa palavra, nem do meu maior inimigo. E aquilo, ela vai prendendo no coração, ela vai guardando, ela vai segurando aquilo, ela vai retendo aquele ressentimento, ou aquela mágoa, como você quiser chamar, porque alguns dizem: não, mas não é mágoa, mas é ressentimento. Ela não consegue perdoar, e sempre que ela vai conversar com essa pessoa que mora com ela, sempre volta aquele dia, ou aquela palavrinha, ou aquilo que aconteceu, para poder marcar
a alma dela, para poder manchar a alma dela. Aí você diz, mas ô bispo, como que eu vou perdoar uma pessoa que não merece? Como que eu vou perdoar uma pessoa que não merece? Se ela merecesse o perdão, você conseguiria perdoar. Você não vai perdoar porque ela merece. Você vai perdoar porque você merece ser livre dessa angústia, dessa opressão. Você não vai perdoar a pessoa que lhe fez mal porque você ama essa pessoa. Você vai perdoar porque você se ama. E você tem a consciência, ou terá a consciência, que se você não perdoa, se você não consegue liberar esse perdão, você vai se fechando num mundo de escuridão, de tristeza, de depressão, de opressão, e que ninguém consegue te ajudar. Aí você vai para os remédios, Rivotril, você vai para os calmantes, você vai para psiquiatra, você vai para psicólogo, você vai para tantos lugares tentar resolver uma coisa que você está prendendo, que você está retendo, que você está segurando. Aí aqui no livro de Mateus 18, no versículo 21, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, porque era a tradição da época. Por isso que Pedro perguntou: eu devo perdoá-lo até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus, ele emenda com uma parábola. Parábola era algo que não aconteceu fisicamente, mas Jesus estava ilustrando para poder pregar a salvação. E aí ele disse assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Devia quanto? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Jesus, ele está fazendo uma analogia do que ele, o Senhor Jesus, fez por nós sem que a gente merecia ou tinha algum mérito. Porque o Senhor Jesus, ele cancelou a nossa dívida. Na cruz, ele cancelou o escrito de dívida. O Senhor Jesus, na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Nós vivemos uma vida avessa à palavra de Deus. Quantos anos que nós vivemos contrários à vontade de Deus, avessos à vontade de Deus, e mesmo assim, ele não apontou o dedo para a gente, nos acusando quando a gente chegou até ele. Jesus não apontou o dedo para a gente, quando nós nos voltamos para ele e falou assim: bem feito, você merecia gemer o que você gemeu, você mereceu sofrer o que você sofreu, até que enfim você veio. Jesus não fez isso. Ele nos recebeu e nos recebe de braços abertos, como se nós não tivéssemos nenhuma dívida, como se nós não tivéssemos feito nada de errado, todos os anos que vivemos até então. E aqui, ele diz que esse rapaz devia 10.000 talentos. Um talento equivale aproximadamente a $1.600. Um talento. Um dia de trabalho é um denário, não é um talento. Um talento equivale a aproximadamente a $1.600. Vezes 10.000 talentos
Então eram 16 milhões de dólares. E vezes 4, que é o dólar mais ou menos, 64 milhões de reais ele devia. E a dívida foi perdoada. Ele devia, em média, 64 milhões de reais. E quando ele se arrepende, quando ele se curva, quando ele diz, tem paciência, tem misericórdia, tem compaixão, o patrão diz, está perdoada a sua dívida, pode ir. Não precisa pagar nada não. Está tranquilo. E quando ele sai dali, a Bíblia diz assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho. Considerando que um denário, um dia de trabalho, vamos colocar em média, 200 reais. Um dia de trabalho, 200 reais. 100 dias de trabalho daria 20 mil reais. Ele devia 64 milhões e foi perdoado. O amigo dele, que devia para ele 20 mil reais, 100 dias de trabalho, diz assim, e um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Que coisa, hein? Ele foi perdoado de uma dívida de 60 milhões. E ele não conseguiu perdoar uma dívida de 20 mil reais. Ele recebeu um perdão de uma dívida incalculável. Mas ele não conseguiu fazer a mesma coisa que ele recebeu com o seu conservo. Se você pegar 64 milhões e dividir por 200 reais, que é um dia de trabalho, você vai chegar a um número de 320 mil dias. Ele devia 320 mil dias, foi perdoado. E o conservo dele, que devia 100 dias, ele não perdoou. Sufocou, jogou na prisão, até que ele pagasse. E 320 mil dias dividido por 365 dias no ano, dá 800 e tantos anos que ele foi perdoado. Mas ele não conseguiu liberar perdão. Ele não conseguiu fazer com o seu conservo o que fizeram com ele. E aí, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí Jesus conclui dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Jesus não está falando aqui de perdão de dívida financeira, monetária. Se você deve a alguém, você vai lutar e vai pagar esse alguém. Se alguém lhe deve, você vai buscar os seus direitos e vai receber. Mas Jesus está falando de você, de nós praticarmos o perdão que nos salva. Quando eu perdoo, eu não estou fazendo um bem a quem me fez mal, eu estou fazendo um bem a mim mesmo. Eu estou fazendo um bem para a minha própria vida, porque esse rapaz que não perdoou, ele foi para a prisão depois. Ele ficou preso.
só porque ele não praticou o perdão. Então, a pessoa que não consegue perdoar, ela se aprisiona num mundo de escuridão. E o principal, se ela não liberar esse perdão, se ela não se perdoar, se ela não conseguir perdoar, e ela morrer desse jeito, ela perde a salvação. Ela vai para o inferno. Mas isso, eu quero que você use a sua capacidade de raciocínio. Porque uma pessoa que guarda ressentimento, raiva, mágoa, ela está mal dentro, tudo na vida dela, em todas as áreas também vai mal. Resolveu dentro, você vai conseguir resolver tudo do lado de fora. Você vê que as pessoas, elas vivem hoje uma falsa alegria. Elas não são o que elas postam nas redes sociais. Ela pode postar rindo, mas por dentro ela está gemendo, ela está chorando, ela está sofrendo, ela está padecendo. Porque espiritualmente ela se encontra doente. Aí você vê a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, gemeu, padeceu, foi para a cisterna, foi para a prisão. Tá bom, depois ele se torna governador do Egito. E quando ele encontra com seus irmãos, está escrito em Gênesis 45, versículo 1 e 2, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. José, ele disse assim: sai todo mundo da sala, que eu vou ficar só com esses rapazes aqui. Ficou só ele e os irmãos, porque ele não queria que ninguém visse o que estava acontecendo ali naquele momento. E nesse momento que ficou só ele e os irmãos, a Bíblia diz que o choro, que ele não conseguia mais conter, que ele não conseguia mais prender, aquela angústia, a falta de liberar o perdão, porque faltava ele liberar esse perdão, ele não conseguia mais segurar. O choro foi tão alto, mas tão alto, que as pessoas que saíram da sala ouviram e espalharam a notícia para todo o Egito. Disseram: olha, Faraó, José, ele está em prantos lá dentro. A angústia, o choro, aquilo que ele vinha prendendo, aquilo que ele vinha segurando, quando ele soltou aquilo, falou para os irmãos: eu sou José, o sonho que eu contei uma vez para vocês se realizou, se concretizou. Ele se libertou daquilo que aprisionava a alma dele. Em seguida ele diz, primeira pergunta ele fala: e o meu pai está vivo? Em outras palavras, passou. Acabou. O que vocês fizeram, deixaram de fazer, eu perdoo. Eu perdoo. Está perdoado e ponto. Está perdoado e ponto final. Passa uma borracha nisso. Quando você faz isso, você se liberta. Nós temos que entender que a nossa salvação é mais importante do que tudo. Tudo. E o que o diabo puder fazer para roubar essa salvação da gente, ele vai tentar. Por isso essa canção, tem coisas que você tem que se fechar no quarto. Só você e Deus. Só você e Ele. Tem coisas que não adianta reclamar para um, reclamar para outro, falar de um, falar de outro. Tem coisas que é você e Deus. E chegar para alguém que lhe fez mal e falar: eu te perdoo. Ainda que essa pessoa não queira te perdoar, mas você perdoa. Eu perdoo não é porque eu te amo, não. É porque eu me amo primeiro. Eu perdoo não é porque você merece. É porque eu mereço ser livre dessa escravidão. Mas, ô bispo, e se alguém me fizer mal? Você pode me fazer mal, mas você não pode me transformar em quem você é. Você pode me fazer mal, mas você não vai me transformar em quem você é.
Porque o diabo usa uma pessoa para me fazer mal, para tentar me transformar no que aquela pessoa é, para que eu possa pagar com a mesma moeda. E o Senhor Jesus nos salvou. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar as nossas dívidas, para cancelar as nossas dívidas, para nos limpar de tudo que fizemos de errado. Então você hoje, nesse momento, se curvando diante de Jesus, fazendo como esse rapaz fez, pedindo a Ele, me perdoa. Eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e eu os abandono. Jesus na hora vai dizer para você, pode ir. Estão perdoados os teus pecados. Vai e não peques mais. Passe a ter uma vida limpa com Deus. Passe a ter uma vida ilibada com Deus. Passe a ter a força e o poder de Deus dentro do teu peito. Forte dentro, forte do lado de fora. Fraco dentro, fraco do lado de fora. Jesus cancelou a nossa dívida. Ele nos perdoou. Perdoa também o teu irmão. Perdoa também quem te fez mal. E seja livre para vencer. Amém. Fique em pé, por favor. A ausência do perdão não mata aquele que não o recebe, mata aquele que retém. É essa frase, a ausência de perdão não mata quem não o recebe, mas mata quem o retém. Se você retém o perdão, você morre, você fica doente. E a pessoa que retém, que não consegue perdoar, ela está tão mal, tão para baixo, ela está tão sofrida, que a pessoa que fez mal a ela nem sabe que ela está doente. Está vivendo a vida. E ela está morrendo a conta-gotas. Ela está morrendo em doses homeopáticas. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. E se você olha para mim, por favor. Se você precisava liberar perdão, você vai falar agora. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo o fulano, o beltrano. Eu perdoo. Porque assim como você perdoa, você também precisa de perdão. Ou Jesus não precisa mais nos perdoar. Nós erramos, falhamos. Ou somos perfeitos? Todo dia nós precisamos de perdão. Todo dia nós precisamos perdoar. Então, quando você falar, eu perdoo, mas do fundo da alma, como a Bíblia diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, se você perdoar, do mais íntimo do seu coração, o Espírito Santo vai conseguir entrar em você. O Espírito Santo vai conseguir se apossar do teu ser. Amém?